Beleza, pessoal? Nessa sessão de vídeos, vamos falar sobre o conceito de dependência linear. Esse é um conceito muito importante e aqui a gente vai ver a sua interpretação algébrica, a sua definição, né? E sua interpretação geométrica, e acaba sendo um conceito que a gente vai usar muito na geometria analítica na continuidade desse curso. Ele é um conceito que é comum também ao curso de álgebra linear. No curso de álgebra linear a gente vê bastante dependência linear, beleza? Dependendo do livro, existem diferentes maneiras de falar sobre esse assunto. No Boulos, por exemplo, ele deu esse teorema aqui como uma definição e depois a definição como um teorema. Eu fiz o contrário, como é feito nos livros de álgebra linear, que eu acho que fica com um rigor melhor, né? E até porque já você desenvolve ver essas definições da mesma forma que vocês vão ver em outras disciplinas. Então eu vou definir como a gente faz mesmo na álgebra linear e depois eu dou essas caracterizações geométricas como um teorema. Primeiro, então, vamos ver a definição de dependência linear, que é uma definição, às vezes, um pouco demorada para um aluno que vê pela primeira vez assimilar do que se trata, porque ela é bastante algébrica. Então, eu vou considerar um conjunto formado por n vetores, o 1, o n, eu vou denotar eles dessa maneira, certo? Então, eu considero n vetores, o 1 até o n. Além disso, eu vou considerar n números reais, alfa 1 até alfa n, certo? O que seria a combinação linear desses n vetores? É quando a gente faz isso aqui, ó, alfa 1 vezes o 1, certo? Isso aqui dá um vetor, número real vezes vetor dá um vetor. Aí eu faço a soma de todos esses termos um a um, até alfa n, o n, certo? Então, uma combinação linear desses n vetores é uma expressão desse tipo, onde alfa 1 até alfa n são números reais. Então, você tem essa soma de vetores, né? Isso aqui acaba sendo um vetor, certo? Para estudar a dependência linear, que é um conceito, por definição, algébrico, mas que tem uma interpretação geométrica muito forte, a gente vai considerar o caso onde a combinação linear vai dar o vetor nulo. Isso pode ser um caso trivial ou não trivial. O caso trivial seria se esses escalares são todos nulos ou os vetores são todos nulos, óbvio que isso aqui vai dar o vetor nulo. Não é nesse caso que a gente está interessado. O que a gente vai ver aqui é, através dessa combinação linear, quando o conjunto desses n vetores são linearmente dependentes, que a gente chama de LD, ou linearmente independentes, certo? E eu vou falar aqui de maneira informal e a gente vai para a definição formal, que é essa aqui, que é a seguinte. Se, primeiro é o caso LD, linearmente independente. Se existem escalares, alfa 1 até alfa n, não todos nulos, porque se fossem todos nulos, naturalmente daria vetor nulo, certo? Então, se existem escalares não todos nulos, significa o seguinte, que pelo menos um é não nulo. Então, existindo escalares não todos nulos, tais que essa combinação linear dá o vetor nulo, se isso ocorre, se existem esses escalares nessa condição, esse conjunto de vetores é chamado LD, linearmente dependente, certo? Então, se tem a existência de n escalares não todos nulos, pelo menos um diferente de zero, tais que a combinação linear dá o vetor nulo, então esse conjunto de vetores é LD. E esse conjunto de vetores, o n, ele vai ser Li se ocorrer o oposto disso, o contrário. Então não vai existir escalares não todos nulos tal que isso ocorra. Ou seja, eles são Li quando a única forma disso aqui ocorrer é com os vetores sendo o caso trivial, onde os números reais são necessariamente todos nulos, certo? Então vamos aqui para a definição formal para a gente entender melhor. A gente pega um conjunto de n vetores, 1 até o n, certo? E a gente diz o seguinte, esse conjunto de n vetores é linearmente dependente, né? Eles são linearmente dependentes, LD, se existem escalares, alfa 1, alfa n, né, não todos nulos, então pelo menos um diferente de zero, tal que a combinação linear dá o vetor nulo. Se é possível fazer uma combinação não trivial dessa forma, dando o vetor nulo, esse conjunto é chamado de LD, certo? Linearmente dependente. E aí, como o oposto disso, o contrário, né, do ponto de vista lógico, a gente diz que um mesmo conjunto de n vetores
O 1 até o n, eles são linearmente independentes, LI, caso contrário, ou seja, caso ocorra exatamente o oposto disso. Bom, vamos ler aqui do ponto de vista lógico o que seria o oposto disso. Isso aqui significa que existem esses escalares não nulos tal que isso ocorre. O oposto disso significa que não existem escalares não nulos tal que isso ocorre. Como aqui a gente tem duas afirmações do ponto de vista lógico, que é a seguinte, que eles são não todos nulos e que isso ocorre, certo? O contrário disso, então, não vai ser possível que essas duas afirmações sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, se são não todos nulos, então isso aqui não ocorre, então vai ser diferente do vetor nulo, certo? Então, olha só. Caso contrário, ou seja, vamos ver primeiro esse caso aqui que tem duas interpretações. Repetindo, se eles são não todos nulos, certo? Ou seja, se essa afirmação é verdadeira, então essa vai ser falsa. No caso LI, certo? Ou seja, vai ser né, isso aqui vai ser não nulo. Ou se essa afirmação for verdadeira, né, então necessariamente essa aqui vai ser falsa. No caso deles serem LI, certo? Ou seja, se a combinação linear dá o vetor nulo, necessariamente os escalares são todos iguais a zero. Então, o caso LI ele é um pouco mais difícil de entender. O caso LD é quando é possível fazer essa combinação não trivial, e o caso LI quando não é possível. Então, no caso LI, se ocorrer isso, não ocorre isso. E se ocorrer isso, não ocorre isso. Ou seja, vamos pegar aqui, ó, se eles são não todos nulos, por exemplo, vamos pegar assim, ó, alfa 1, alfa n, não todos nulos. Se eles são não todos nulos, isso ocorre, isso vai implicar que na combinação linear, quando eles são LI, isso aqui não vai dar o vetor nulo, certo? Ou seja, ocorre isso, então não pode ocorrer isso. E aí você tem a contrapositiva disso. Reciprocamente, né? Na contrapositiva, se esses vetores, isso aqui é o caso onde eles são LI, certo? Se a combinação linear dá o vetor nulo, isso aqui é no caso LI, isso e isso ocorre. Então, se a combinação dá o vetor nulo, ou seja, isso ocorre necessariamente, isso aqui não pode ocorrer, certo? Então, necessariamente, todos eles vão ser nulos, certo? Então, se você for mostrar por definição, o que não ocorre muito nesse curso, mas ocorre bastante em álgebra linear, mostrar por definição que um conjunto de vetores é LI, você pode fazer assim ou assim, certo? Se eles são LI e eles aqui são não todos nulos, então é diferente de zero, certo? E é diferente do vetor nulo. Ou você pode supor que a combinação linear dá o vetor nulo e mostrar que necessariamente os escalares são todos iguais a zero. Com isso, você está mostrando que esse conjunto de n vetores é LI, certo? Então, essa definição ela é um pouco, do ponto de vista lógico, ela é um pouco difícil de maturar. Dê uma olhada com calma e repetindo a leitura e tentando escrever, fica mais fácil de assimilar, certo? Repetindo, então, eles são LD quando é possível uma combinação linear não trivial, ou seja, os alfas não todos nulos, tal que dá o vetor nulo. E eles são LI quando não é possível, ou seja, se ocorrer isso, então, necessariamente, eles são todos iguais a zero, né? Não é possível uma combinação linear não trivial. Tá, essa é a definição formal, rigorosa, né? Tipo algébrica, vamos dizer, da dependência linear. E um conjunto de n vetores sempre vai ser LD ou LI. Das duas, uma. Vamos ver como isso se comporta no próximo teorema para um conjunto formado por um vetor, por dois vetores, por três. Por quê? A definição a gente considerou um conjunto de n vetores quaisquer, certo? E aí vamos estudar os casos particulares, né? Quando você analisa se um conjunto de vetores é LD ou LI, você está analisando aquele conjunto com respeito àquele número. Por exemplo, um conjunto formado por um vetor U, é LD quando? Um conjunto formado por dois vetores, LD quando? E três vetores, LD quando? E assim a gente consegue entender a interpretação geométrica dessa definição. Beleza?